Gente, assim, na moral, vamos conversar civilizadamente, como gente, né, com calma. Que porra foi essa? Fala galera, tudo beleza? Arthur aqui com mais um vídeo, dessa vez pra novamente falar sobre a febre da temporada, o boom da temporada, o anime que estourou a bolha e tá todo mundo comentando, e como sempre a porra de um shonenzão. Só que assim, é o shonenzão mais esquisito que eu já vi na minha vida. Eu não tô de sacanagem, é o shonenzão... Gente, que porra foi isso, gente? Até agora eu não sei se o anime popularizou porque ele realmente é bom, e isso não dá pra negar muito, apesar que tem suas controvérsias, ou se é por conta da temática extremamente esquisita e o primeiro episódio assim... What the fuck que eles colocaram? Porque assim, eu terminei o primeiro episódio de Dandadan, eu tava com um ponto de interrogação desse tamanho em cima da minha cabeça, parecendo um pisca-pisca de Natal. Eu adiantei 2 meses a época de Natal só por culpa dessa interrogação que estava em cima da minha cabeça e permaneceu por muito tempo. Nos 2 primeiros episódios, que foram os que mais explodiram, que o pessoal mais comentou e o que o anime mais ficou em alta, eu não sabia dizer se eu tinha gostado ou não. E olha que durante muito tempo do anime ainda ficou esse vai e vem, desgraçado. Porque, tipo, a Dandadan foi o melhor anime da temporada. Então, pra mim isso era muito relativo à semana. Porque tinha semana que eu achava Dandadan maravilhoso, tinha semana que, puta que pariu, eu ri horrores, me diverti horrores. Tinha semana que eu estava chorando horrores, porque Dandadan fez uma história simplesmente maravilhosa. Você sabe que eu tô falando do episódio 6. Tinha semana que eu tava com esse ponto de interrogação desgraçado em cima da cabeça, e tinha semana que eu tava xingando até a avó da porra do criador do anime. Aí você pega e pergunta, qual foi o saldo geral dessa porra desse anime? Eu não sei, maluco, eu não sei qual foi o saldo geral dessa porra desse anime. Ele começa com uma proposta esquisita, mas que tem umas nuances interessantes, mas isso vai se perdendo no decorrer do anime e vai colocando umas coisas que me incomodam, ao mesmo tempo que tem muitas outras coisas que eu acho muito legal e muito bem aproveitado, e eu fico... Mas vamos lá, Dandadan, eu acho que eu não preciso nem pegar e resumir que é o anime do cara que perde o pau e tem que recuperar, né? Fui muito fundo? Ah, desculpa. Basicamente no anime a gente vai acompanhar Momo Ayase, uma garota estudante de ensino médio comum ali, com algumas pequenas peculiaridades. A primeira é ser extremamente fanática e obcecada num ator chamado Ken Kakakura. Fanática e obcecada ao ponto que ela coloca como primeiro parâmetro para qualquer rapaz que ela vai se relacionar ser parecido ou em personalidade ou em aparência com essa desgraça desse ator, colocando ela em inúmeras roubadas. Inclusive tendo um primeiro relacionamento mostrado ali dentro da série extremamente tóxico e abusivo. E nos momentos ali que ela estava rondando pela escola, totalmente resmungona, envolvendo esse relacionamento anterior, ela se depara com um garoto sofrendo bullying na escola. Incomodada com aquela situação, ela acaba se metendo no meio ali para defender aquele garoto que não entende tanto a situação, achando que ela está interessada na questão do ocultismo. Algo que ela também se interessa, só que cada um de forma bem distinta e bem específica. Acaba que esse garoto que vem conversar com a Momo Ayase achando que ela estava interessada naquilo que ele estava lendo, vem comentando muito sobre questão de OVNIs e vida extraterrestre, vida fora da Terra, que é algo que ele é extremamente fanático e obcecado. Já ela não acredita, não tem interesse e acha que tudo aquilo é baboseira. Por outro lado, ela acredita muito no lado do oculto espiritual, muito no lado de maldições e espíritos malignos, os yokais da cultura japonesa, coisa que esse garoto acha uma completa besteira, acha que tudo aquilo é irreal, não existe. Algo que acaba gerando uma certa discussão entre eles, e por conta desse conflito inicial entre os personagens e esse incômodo que um dá no outro em não acreditar o que o outro acredita, eles meio que fazem um desafio de coragem, onde a Momo deveria ir para um prédio onde rumores dizem que aparece vida extraterrestre, enquanto o garoto deveria ir para um túnel onde dizem que tem um espírito ali preso naquele local. E acaba que os dois estão corretos. Só que é nesse momento onde Dandadan ele meio que se mostra, onde Dandadan meio que se revela, e é um momento onde ou ele vai te conquistar pela bizarrice, ou ele vai te afastar completamente. Porque quando o Okarun encontra o espírito ali presente naquele túnel, é a chamada Vovó Turbo, um espírito que realmente existe na mitologia japonesa, existe nessa mitologia toda de yokais, e é retratado como uma velha tarada nessa porra desse anime. Permito que você mame nas minhas tetas. Se me deixar chupar a sua rola. Enquanto a Momo no prédio encontra uma raça de alienígena chamada de Serpianos, uma raça alienígena composta apenas por homens que vão atrás de
espécies femininas em outros planetas para se reproduzir. É palavra com E, sabe? E acaba que os dois personagens eles se metem em situações muito delicadas e complicadas por conta do que eles descobrem, do que eles acabam encontrando. E aí começa a vir um pouco a questão shonen do anime, que é o fato de quando o garoto encontra a velha Turbo rouba o pau dele e o amaldiçoa. Enquanto a Momo acaba despertando poderes sobrenaturais por conta da tecnologia alienígena, que permite ela conter a maldição do Ocarun e utilizar o espírito da velha Turba ali a bel prazer. E após lidar com esse problema dos serpianos ali de início, eles partem para resolver o problema da velha Turbo, amaldiçoando o corpo do Ocarun, fazendo com que ele e a Momo não possam ficar longe um do outro, já que ela é a única pessoa que contém o espírito da velha Turbo dentro do corpo dele, ao mesmo tempo que tenta tirar essa maldição e recuperar o pau do moleque. Sabe aquele meme que tava rondando a internet com dois cachorrinhos como se fossem os personagens vovó? Roubaram o Bilal do meu amigo? É exatamente isso. Eu terminei esse primeiro episódio, eu não tinha reação absolutamente nenhuma. Eu fui pro segundo episódio pra tentar ter algum tipo de reação e o segundo episódio é o pior episódio da temporada inteira. Desculpa, eu não tenho como elogiar aquele segundo episódio. E no terceiro episódio ele começa a tomar um rumo bacana e um rumo legal. Só que mesmo voltando ali pro primeiro episódio que eu fiquei tipo... Existem coisas muito legais pra pegar e extrair do anime e tem muitas nuances que acabam sendo interessantes. A primeira sendo o fato ali do garoto chamar Ken Kakakura. O exato mesmo nome do ator que a Momo é simplesmente fanática. Esse sendo o primeiro ponto que pega e já traz, opa, romance. Meu nome é Ken Kakakura. Por mais que era nítido ali nas primeiras interações dele, opa, vai ter um romance em algum momento entre a dupla de protagonistas, mas eu acho que esse é um ponto que pega e estabelece isso, vai haver um romance entre esses dois. E eu arrisco dizer que Dandadan é muito mais um anime de romance com elementos de shonen do que o contrário, que é muito mais comum da gente ver. Por mais que sim, Dandadan coloca muito elemento de shonen, cara, tem muita coisinha ali voltando pra esse lado do sobrenatural, voltando pra essa busca do Ocarun pelo pau ou pelas bolas dele, porque depois esse que vira o problema, recuperar as bolas do Ocarun. Mas o anime ele também tem muitos momentos cotidianos, muitos momentos mais descontraídos pra pegar e desenvolver os dois personagens um com o outro. E aí que vem a questão interessante do primeiro episódio, que é o espírito velha tarada e os ETs estupradores, porque aquilo é uma representação perfeita de tensões e medos envolvendo o lado sexual de uma relação. Pega lá a primeira relação que a Momo teve com aquele cara babaca que só parecia com o ator do Ken Kakakura e na verdade não parecia em porra nenhuma com a desgraça do ator. Aquela relação, o cara só queria saber do físico, só queria saber do carnal. Ficava explorando completamente pra Momo emprestar dinheiro. Ah, você não vai me emprestar dinheiro, então vamos pra porra do motel. E é justamente essa questão que faz a Momo pegar e dar um pé na bunda desse cara pra logo depois pegar e conhecer o Ocarun, né? Onde logo no primeiro instante você já começa a ver uma possibilidade de existência de um romance, você começa a ver a criação de uma proximidade e de uma preocupação entre esses dois protagonistas. E logo em seguida, quando vem essa questão dos ETs e dos espíritos, o que encarna é a questão do medo voltado para o sexual. O medo de tentar apressar muito as coisas e o medo do que isso pode gerar um no outro. E isso acaba sendo muito mais simbólico também quando você finaliza o primeiro episódio e você tem aquela questão da Momo seminua na situação após a queda da nave. E o Ocarun empresta as roupas dele pra ela utilizar. E depois ela retribui, né? Porque o Ocarun tinha ficado praticamente pelado naquela situação. E ela coloca um pouco das roupas que ele deu pra ela nele. Trazendo essa questão de uma alusão a um consenso entre os dois protagonistas. De, opa, agora não é a situação, agora não é a hora. Então acaba que essa situação, por mais que ela tenha sido extremamente incômoda pra mim assistindo a primeira vez, eu consegui tirar algo de interessante pra ver muito potencial em como o anime poderia caminhar, principalmente nessa questão do romance. E inclusive eu acho muito legal a forma como o anime ele pega e retrata essa questão de uma tensão sexual entre os personagens ali, tudo aquilo que tá acontecendo, mas ele não faz questão de sexualizar a figura dos personagens. Ele não volta a obra para um lado do eti, sabe? Ele não volta a obra em pegar e destacar o corpo feminino.
Nem o feminino, nem o masculino, para falar a verdade, né? Os dois acabam sendo muito neutros e acaba que esses momentos, essas situações que acabam ocorrendo, eventualmente são mais incômodas do que qualquer coisa. Isso é um ponto que eu acho muito válido, porque a intenção do autor é causar esse incômodo, é causar esse desconforto, que seria exatamente o que os protagonistas estariam sentindo naquela situação. Só que conforme a obra vai passando, meio que isso vai ficando muito mais ameno, né? Vai ficando muito mais amenizado, focando o anime em outras coisas e até focando um pouco mais no lado do shonen mesmo. Os 4 primeiros episódios ali, você tem todo um arco de introdução de shonenzão. Você tem um primeiro conflito para apresentar os personagens, despertar os poderes dele e você entender melhor o que tá acontecendo. No segundo episódio, você tem uma luta só porque sim. Parece que isso é extremamente padrão atualmente em shonenzão. Você sai da introdução para uma luta extremamente gratuita que você se pergunta por que esse caralho existe. Terceiro episódio, você é estabelecido a mestre ali do grupo, que é a avó da Momoyase, vulgo a única personagem que realmente o autor faz questão de sexualizar. Nossa senhora, eu virei fã de Milf com essa mulher. Pra aí no quarto episódio você ter meio que um fechamento do arco da velha Turbo, sendo assim o primeiro boss pra enfrentar no decorrer da run, sabe? E por mais que haja alguns pequenos desenvolvimentos nessa questão de romance nos primeiros episódios, fica muito de lado realmente pra esse lado shonen, pra esse lado shonenzão. Tanto que nem o pessoal interagindo na escola você tem. Só quando termina o primeiro ato ali envolvendo a velha Turbo e tudo mais, e recupera um mal do Karun só pra descobrir que depois as bolas ainda estão faltando, que você começa a ter mais essa questão do cotidiano, do colegial e da vida particular desses dois personagens, porque agora o Okarun não precisa estar mais na coleira a todo momento pra não virar uma besta amaldiçoada. Inclusive agora sendo muito mais livre para trazer à tona aquela transformação que ele tem por conta do espírito da velha Turbo do que anteriormente, já que arrancaram a velha Turbo do corpo dele, mas a essência dos poderes ficaram enquanto ela estava presa numa estátua de gato. E aí o objetivo vira tipo, tá, vamos caçar a velha Turbo para recuperar o pinto dele, vamos recuperar as bolas dele que caíram para Deus lá sabe onde. E aí o rumo que o anime pode ir é absolutamente qualquer um. Pra onde caiu as bolas do Karun, só Deus na causa pra saber. Então o que aparecer, o que não aparecer, sei lá, é lucro. O que aparecer de alien ou de espírito ali pra o pessoal enfrentar, vamos enfrentar. E como eu falei, essa parte ela aproveita um pouco melhor o cotidiano dos personagens, a dinâmica deles na escola e tudo mais. Então, por exemplo, você tem as amigas da Momo descobrindo a existência do Karun, já deduzindo ali a possibilidade dos dois namorarem. Você tem um primeiro beijo acidental entre os dois personagens, uma parte que eu acho muito legal, muito fofinha, porque é uma situação que, assim, os dois se beijam, os lábios dos dois se encostam, e enquanto em qualquer outro anime você viria um escândalo desgraçado envolvendo essa situação, principalmente por serem dois personagens adolescentes, aqui você vê uma situação onde os dois entendem e compreendem o fato daquilo ser um acidente e levam muito naturalmente. Na real, com as amigas da Momo levando muito mais pro pessoal essa questão, caralho, os dois se beijaram, do que os dois protagonistas por si só. Trazendo uma questão, caralho, super fofinha, super agradável e super divertida pro anime também. Pelo menos até o episódio 5, quando surge a desgraça da Shiratori. E assim, eu já vou ter que adiantar isso tanto pra Shiratori quanto pro Didi. Eu não sei se era pra equilibrar o fato da gente ter dois protagonistas tão fofinhos e tão agradáveis de se ver em tela, tiveram que colocar dois secundários simplesmente desprezáveis. Porque, sendo bem honesto, eu não sei quem é pior, se é a Shiratori ou se é o Didi. Os dois são terríveis, os dois são tenebrosos de ruim, com pequenos momentos que salvam os desgraçados. A Shiratori sendo essa personagem extremamente narcisista, detestável, que acha que tudo tem que cair no colo dela porque ela é linda. Porra, ela começa a ver espírito porque caiu a bola do Karun na testa dela. Isso pegou muito errado, mas é literal, caiu a bola do Karun na testa dela. E ela cisma que a Momo é a porra de um demônio que quer conquistar o mundo, enquanto ela é uma escolhida divina. Cara, aquilo é tão detestável, aquilo é tão, nossa, é tão insuportável, velho. Cara, essa filha da puta é tão detestável, é tão insuportável que eu dei um pause. Eu saí da sala e eu tava encarando a TV, tipo, dá pra dropar ainda?
Pode dropar ainda? E aí, nesse momento, Dandadan começou a virar uma montanha russa desgraçada pra mim, porque pra mim a gente teve esse episódio de apresentação da Shiratori simplesmente detestável, uma das piores apresentações de personagem que eu já vi na minha vida, pra depois você ter um episódio simplesmente maravilhoso, um dos melhores episódios que eu vi nessa temporada inteira. Que é o episódio do passado da acrobática sedosa, né? Que é o espírito ali que eles estão enfrentando e colocam toda a backstory do como ele se tornou aquela desgraça daquele espírito, o que tá prendendo aquele espírito ainda naquele plano ali e o porquê que tá atrás da Shiratori. E mano, esse episódio é simplesmente lindo, é pesadíssimo, é forte e é uma narrativa muito boa, muito bem ilustrada, muito bem dirigida, muito bem colocada em cena. Me deixando realmente em choque. Como é que um negócio tão bom tava sucedendo em um dos piores episódios da temporada, cara? E ainda mais um arco que ficou muito atrelado a uma das personagens que eu mais detestei. É um episódio que realmente você pega, tem um desconforto muito forte durante muito tempo nele e você se emociona demais conforme as coisas vão acontecendo. A forma como aquela personagem, quando ainda estava viva, pegava e fazia de tudo para conseguir dinheiro, para sustentar a filha dela e os sonhos da filha dela, se desgastava em um monte de trabalho para conseguir dinheiro, tinha que se prostituir ainda para conseguir mais e mais dinheiro ali, tudo para dar uma boa vida para a filha dela, e tudo isso culmina e vai com ladeira abaixo de uma forma angustiante. Você vê o pessoal invadindo a casa daquela mulher, nem você, espectador, sabe o que está acontecendo para estar invadindo ali, matando ela, levando a filha dela embora e tudo mais, ela com as últimas forças tentando perseguir até o momento que ela realmente pega e morre. E ainda fica muito essa questão da subjetividade de cena, porque você não entende direito se ela morre na perseguição ou se ela acorda ainda viva e vai até aquele telhado para se matar naquela dança, ou se a dança ali onde ela se joga do precipício já é ela como espírito, para aí você ter depois a questão dela como espírito, dela já morta, encontrando a Shiratori bebê, né, uma criança que tinha perdido a mãe e encontrando aquele espírito, acha que é a mãe dela e tudo mais, criando esse vínculo entre as duas personagens. E um dos desfechos mais interessantes também, né, a forma como ela sacrifica a própria energia vital para salvar a Shiratori, que mesmo nesse momento ela já entendendo que não era a filha dela que foi tirada dela, mas ela quer salvar aquela garota. Ela tem esse instinto materno de querer salvar aquela garota. Cara, o episódio é lindo. O episódio é simplesmente maravilhoso. Tanto que esse foi o episódio que eu mais fiquei puto com a desgraça da ending. Porque se não fosse aquela ending, eu tinha chorado. É total desconexo aquela ending com o final do episódio, cara. É um episódio que tinha que tirar a ending. A ending não podia existir naquele episódio, mas ok, ela existiu. Pra logo em seguida a Shiratori voltar a ser uma detestável do caralho, velho. E não só a Shiratori voltar como essa personagem detestável e tudo mais, mas a voltar agora com uma personagem frequente no negócio. Porque o arco seguinte que a gente tem, que é a invasão dos alienígenas na escola, é pra estabelecer os poderes da Shiratori, que vão se aproximar muito dos poderes do Okarun. Enquanto o Okarun tem essa essência que restou da velha Turbo no corpo dele, que ainda dá poderes, a Shiratori tem o da acrobata sedosa. E esse arco, por mais que ele tenha os momentos conturbados dele, principalmente muito mais voltado pro lado da Shiratori, traz de volta um pouco daquela essência do que a gente viu no primeiro episódio ali, dessa tensão um pouco mais voltada pro sexual entre todos os personagens. E eu acho interessante também, visto de novo esse paralelo que a gente faz com o primeiro, porque no primeiro episódio você via a Momo extremamente desconfortável na situação onde ela estava. Aqui nessa luta, né, que ela acaba ficando na mesma situação por estar em um ambiente aquático e tá tendo que nadar montada no Karun, isso pega muito mal, mas de novo é literal. Mas ela de novo tem que ficar nessa situação, assim como o Karun e assim como a Shiratori, mas agora todos estão mais confortáveis e estão mais cientes da situação. Só que traz à tona de novo o desconforto e o desespero no momento que ela se encerra e eles voltam pro mundo real, né? Que é aquela cena completamente vergonha daí, que eu queria enterrar minha cabeça num buraco, mas ok, é válido. E eu acho que torna mais válido porque eu, como espectador, eu também desliguei a mente naquele momento. Tipo, eu só tava aproveitando a luta, entendendo o que tava acontecendo com o conflito, meio que deixando de lado, tipo, opa, o Okarun tá peladão e as meninas estão seminuas. E de novo, eu acho isso interessante porque se fosse qualquer outro anime, se fosse qualquer outra obra, estaria expondo na sua cara, olha aqui calcinha, olha aqui
peitos, olha aqui, tá todo mundo seminu montado num cara peladão. Dananã coloca essa malícia de uma forma subjetiva, enquanto realmente dá destaque pro que importa na cena, que é a ação, que é o conflito, que é a luta, pra depois trazer à tona de volta esse lado que tá mais atrelado ao romance. Infelizmente, do último momento do anime é muito difícil pegar e dar um saldo também, que é o arco de apresentação do último personagem, pelo menos que aparece na abertura, que é o Didi, que é um amigo de infância da Momo, que também tá atrelado a essa questão sobrenatural, mudou pra uma casa extremamente amaldiçoada ali e tudo mais. E, de novo, polígono amoroso, né, porque a gente tem a Shiratori, que é apaixonada no Okarun, a gente tem o Didi, que é apaixonado na Ayase, e a gente tem o Okarun e a Ayase, que por mais que nega, por mais que, opa, é só uma amizade, os dois claramente gostam um do outro. Só que o arco do Didi terminou com gancho. O que eu posso adiantar é que o Didi é tão detestável e tão insuportável quanto a porra da Shiratori. Porque enquanto a Shiratori é uma personagem extremamente narcisista, que acha que tudo tem que cair no colo dela porque ela é linda, o Didi, ele tem muito aquele estereótipo de uma forma extremamente escrachada do moleque esportista pegador. O Didi, ele literal, ele vê qualquer rabo de saia, a primeira coisa que faz é, opa, até gatinha. Cara, eu vi aquilo, eu já quis morrer. Eu vi aquilo, eu já quis enfiar minha cabeça num buraco, porque misericórdia, que personagem pau no cu. E o Didi, ele fica ainda mais conturbado nessa questão, porque o Didi, ele mostra um lado que ele parece gente mais cedo do que a Shiratori. A Shiratori demora mais pra ter um lado que, opa, você consegue gostar minimamente da personagem. Só que o Didi, ele transita nisso muito rápido. Você tem a apresentação dele que é tão ruim quanto a apresentação da Shiratori, pra você ter um momento de um diálogo mais natural, mais orgânico entre ele e a Momo, que, opa, é bacana, pra depois você ter ele sendo transferido pra escola, que ele já é um completo babaca de novo. E eu ainda fico mais bolado porque ele ainda coloca naquela parte do último episódio, quando eles estão viajando até a cidade onde o Didi mora pra tentar exorcizar o espírito que tá na casa dele e tudo mais, né? Eles colocam diálogos ali do Okarun com o Didi realmente bons. Eles colocam uma possibilidade dos dois criarem uma amizade realmente interessante, uma amizade muito bacana. O próprio Okarun coloca, porra, o Didi é a primeira pessoa fora a Momo que se interessa por aquilo que eu tenho a dizer. Ali me colocou aquela questão de, opa, os dois podem ser gente, mas não, é dois machos burro brigando por buceta. Ali até me colocou a questão, opa, o Didi pode ser gente, o Didi pode ser um personagem bacana, pode desenvolver algo legal e algo natural aqui, mas não, os dois machos burro tem que sair na porrada por culpa de buceta minutos depois. É a Momo sair de perto, os dois personagens que tinham possibilidade de uma amizade começam a literal sair na porrada. O gênero masculino tem que ser reduzido a Neandertal, velho. Puta que pariu. Só que a questão do conflito, o espírito que tá na casa, o problema que tá assolando aquela porra daquela cidade que já tá medonho pra caralho, a gente não tem. A gente tem a Momo presa numa fonte termal com um monte de velho tarado, e a gente tem um cômodo surgindo do absoluto nada na casa do Didi ali, que tá ele e o Okarun encarando. O último episódio, ele terminou mais ou menos igual o começo, a minha reação. Aquela reação tipo, que porra, e eu não sei qual foi meu saldo geral. E eu tô um pouco bolado, porque eu falei, não, eu não vou mais começar a ler mangá depois que termina a primeira temporada. Eu vou parar com essa mania, porque depois tudo acumula. Aí anuncia que falta 2 semanas pra encerrar, lá tá eu correndo solto com o mangá. Só que aí eles me colocam um episódio final de temporada, que não é final de temporada, cara. Aí você fala, mas é split core, daqui 6 meses volta aqui, daqui 6 meses volta, velho. Meu Deus do céu, é literal, daqui 6 meses tem uma segunda temporada, mas vai que não dá, pô. O foda é que esse eu tô mais interessado em ver. Esse eu acho que é um shonenzão que, por mais que tem todas essas problemáticas, tem um monte de personagem detestável mesclado com personagem muito legal, muito fofinho, muito interessante, tem uma ação boa misturado com momentos que dá desconforto. Ele é um anime bacana de se acompanhar, ele é um anime que dá gosto de se acompanhar. E eu acho que, principal, ele é um anime que ele tem muita identidade própria. Eu acho que, por mais que, sim, ele traga elementos semelhantes a outros shonens e tudo mais, mas eu acho que não tem nenhum que eu pego e falo, esse é tipo Dandadan. Dandadan é muito específico. E eu acho que é isso que chama a atenção nele. Não é que nem Kaiju Number 8, que saiu esse ano, teve um hypezinho momentâneo, mas no fim ficou todo mundo só, meu Deus, é Shingeki de Godzilla.
onde ele só pega e replica mais e mais e mais e mais e mais tudo que a gente já cansou de ver em um shonenzão. Dandandan, ele tem a sua identidade, ele tem o seu carisma próprio ali e que fica muito marcado, tá? Isso aqui é Dandandan. Ele não fica naquela questão, é uma mescla disso com isso, ou é uma cria de tal anime, que nem, por exemplo, Black Clover, Boku no Hero, é cria de Naruto. O anime do cara que quer recuperar as bolas é muito específico, cara. É específico até demais. Enfim, é isso que eu achei de Dandandan. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do anime e o que estão esperando para as futuras temporadas. Se já acompanham o mangá, se não acompanham. E é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!